São 10h07. A Band News nessa semana está trazendo nas nossas entrevistas ao vivo assuntos relacionados à saúde da mulher. Assunto super importante, ainda mais que a gente está neste outubro, no contexto do Outubro Rosa, falando também das ações de conscientização sobre o câncer de mama. Ontem, inclusive, a gente teve um jornal super bacana, um jornal ampliado aqui com a Luciana Viana, com a Carol Gilberti, com a Cris Paz, com a Diva Antonini, com a sua participação ouvinte. Foi muito bacana mesmo, foi um jornal muito gostoso de se ouvir. E hoje, quinta-feira, a gente continua falando sobre hábitos saudáveis, a relação desses hábitos com relação ao câncer. A gente conversa aqui agora, ao vivo, por imagens, para quem está lá na nossa live no YouTube, com a Cláudia França. Ela é especialista em nutrição do SESC. Ei, Cláudia, como vai? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Ô, Cláudia, eu queria começar por esse básico, um dado trazido pelo INCA falando sobre uma quantidade até significativa, né, de casos de câncer, de uma maneira geral. São vários tipos de câncer, né? Mas pegando aí casos de câncer que podem ser evitados com hábitos saudáveis. Aí nesses hábitos saudáveis, o que a gente está incluindo? É alimentação, atividade física, um misto de tudo isso? Sim, isso mesmo, né? Hábitos saudáveis são aqueles que a gente procura adequar o gasto de energia àquilo que a gente ingere. Então, a gente ingerir quantidades adequadas de vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteínas, alimentos de boa qualidade, né? Evitando os alimentos industrializados, processados, né? Dar preferência sempre para os alimentos mais naturais. Isso traz maior quantidade de nutrientes. E a adequação das quantidades também faz com que a gente consiga manter melhor o nosso peso, né? Outro fator importante que inclui esses hábitos saudáveis é uma hidratação adequada, né? Nosso corpo, a maior parte dele, mais de 60% do corpo, chega a 70% do corpo é composto de água. Então, a gente tem que manter uma boa hidratação, além da nutrição adequada, e gastar energia de maneira eficiente. Então, incluir uma atividade física é muito importante para que a gente consiga equilibrar o que a gente ingere com aquilo que a gente gasta, né? Então, com isso, a gente consegue manter melhor o peso e evita o acúmulo de gordura no corpo, que traz também, esse acúmulo acaba trazendo mais riscos de desenvolvimentos de doenças crônicas, né, não transmissíveis, como pressão alta, diabetes e principalmente o câncer também. É totalmente associado ao excesso de peso. Então, a atividade física junto com a alimentação saudável. E é claro, né, cuidar também dos hábitos de vida, né, cuidar da saúde mental. É um conjunto de fatores que vai contribuir para a prevenção do problema do câncer. Cláudia, quem fala é Murilo. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente já sabe há algum tempo aí, né, a gente acompanha as notícias, as pesquisas, entrevistas médicos, né, eles sempre falam dessa relação dos alimentos industrializados, né, de uma má alimentação, a incidência aí do aumento da incidência de alguns tipos de câncer. Salsichas, né, produtos, você falou, produtos industrializados. Consumo excessivo. Agora, a gente ouve muito falar também dos alimentos, vamos dizer, mágicos, né? Dos alimentos que seriam bons também para evitar tipo de câncer. Eu queria saber se você poderia falar alguns deles e se é verdade mesmo, né? Porque às vezes é uma coisa meio sazonal, assim parece, né? Tem um ano que fala que o ovo é bom, aí no outro ano fala que é o vinho, a uva. Então, assim, quais são os alimentos comprovadamente eficazes, assim, para retardar ou para evitar esse crescimento dessa incidência de casos de câncer? Ótimo. É isso mesmo, né? Os alimentos que causam inflamação são aqueles ultraprocessados, ou seja, são os alimentos que a indústria coloca conservantes, acidulantes, sódio de maneira industrializada, glutamato monossódico. E esse tipo de alimento o corpo não reconhece, né, esses nutrientes, e causa determinadas inflamações, ou seja, potencializa o aparecimento de células não previstas ali naquele momento, podendo potencializar, né, uma chance de aparecer um câncer. Então, os alimentos ultraprocessados, que, como você falou, né, os embutidos, salsichas, presuntos, refrigerantes, sucos de pozinho, sucos de caixinha, os biscoitos recheados, né, tudo que é ultraprocessado, ele não é indicado realmente por ter substâncias químicas em excesso. E as substâncias químicas
podem vir a causar um processo inflamatório, dependendo da sensibilidade maior ou menor daquele indivíduo. Agora, os alimentos naturais é aqueles que o nosso corpo processa com maior efetividade. Nós aproveitamos os nutrientes dos alimentos que vêm da natureza. Agora, os que têm potencial efeito protetor são aqueles ricos em antioxidantes. Ou seja, é verdade e sim, nós temos que incluir vegetais, frutas, farelos integrais, castanhas, né, a gente chama de sementes oleaginosas, porque esse grupo de alimentos, eles têm grande quantidade de substâncias, de vitaminas, sais minerais, antioxidantes, que a gente chama de exército de defesa do corpo, né? Então, se aparece um momento ali de uma célula não prevista ou de uma inflamação, são esses antioxidantes que estão presentes nesses alimentos que vão nos ajudar a nos proteger desses processos inflamatórios. Então, quanto mais eu coloco esse tipo de alimento na minha rotina, e aí vem, né, que geralmente as pessoas gostam de falar que um é o melhor de todos, não. Se eu tiver um equilíbrio e variedade de frutas e vegetais ao longo do dia, eu já garanto essa quantidade de antioxidantes suficiente para manter o meu corpo saudável e protegido. Uma imunidade forte e evitando as infecções e as inflamações. Estamos conversando com a Cláudia França, especialista em nutrição do SESC. Cláudia Luciana falando com você. Que bom, né? Estamos ouvindo uma especialista, porque boa parte, infelizmente, né, Cláudia, da população feminina não tem acesso, né, a especialistas, assim como você, que neste momento, inclusive, está nos passando dicas. Mas vamos falar agora de faixa etária, né? Nunca é tarde para começar, ou seja, mudar, né, a alimentação, começar a se movimentar, a questão da atividade física. É possível recuperar o tempo que já passou? O que você diz, né, para a mulher que está te ouvindo agora e que não tem tempo, trabalha, ou está se alimentando mal? É a hora de começar? Não tem dessa, já passou aí X anos, não vou fazer mais nada não, deixa para lá. Não é por aí, né? Não, de jeito nenhum, né? Todo tempo é hora. Eu falo que começar uma vida mais saudável, dar o primeiro passo, não tem hora. Isso é a hora que a gente percebe que o corpo está precisando de alguma ajuda, a gente tem que tomar atitude, né? Então, como eu estava dizendo, né? A alimentação é um passo muito importante. Então, se eu preciso me organizar para ter em casa aqueles alimentos que são os que a gente tem que consumir com mais frequência, né? Então, eu preciso programar a minha rotina para que eu tenha sempre frutas, vegetais na geladeira, né, preparados, uma fruta já higienizada, um vegetal que eu já posso chegar em casa e preparar o meu almoço ou a minha marmita e levar para o trabalho. E isso não tem tempo para acontecer, né? Tem gente que percebe isso cedo, tem gente que já passou, né, já está com algum problema de saúde instalado e às vezes, né, tem aquele momento ali que é a hora de ter que agir. Então, tem pessoas que percebem isso antes e conseguem prevenir problemas. Agora, tem pessoas que o problema já está instalado e, independente da idade, a gente tem que tomar essa atitude de começar a melhorar os hábitos alimentares e os hábitos de vida. Então, tentar organizar a rotina, às vezes é o mais difícil, mas é o mais importante. A gente separar um tempinho da semana para organizar o que você vai comer ao longo da semana, o que vai ter na sua geladeira, o que você vai levar para o trabalho como opção, para evitar esse tipo de alimento processado, esse tipo de alimento que a gente encontra, né, disponível na rua, nas lanchonetes, etc., que às vezes tem um teor maior de gorduras, né, de substâncias que não vão ser saudáveis. E assim também tentar programar nessa semana uma atividade física para, como eu disse, né, no início da entrevista, para a gente conseguir ter um gasto de energia efetivo, ou seja, equilibrar o tanto de calorias que a gente ingere com o que a gente gasta. E essa atividade física é importantíssima, né, para equilibrar os níveis de hormônio e, com isso, evitar o excesso de peso ou manter um peso saudável
e, consequentemente, o controle de peso já é mais do que visto, que é muito associado ao gasto de energia de uma atividade física mais a alimentação, são os dois fatores associados, está mais do que visto e revisto que é um dos principais agentes na prevenção do câncer. São 10h18, a gente conversou aqui na Band News FM com a Cláudia França, ela que é especialista em nutrição do SESC. Cláudia, muito obrigado, viu, pela conversa esclarecedora. Um bom dia para você. Bom dia, gente. Obrigada.